Muito boa noite para você conectado conosco aqui no iRacing Brasil. Estamos começando mais uma semana de transmissões. Hoje a noite é dos protótipos. Nós estamos aqui no Circuito Internacional da Virgínia com a terceira etapa do Prototype Brasil, do IGP Manager Prototype Brasil. Nós já estamos neste momento no Qualify. São, se eu não me engano, 14 carros que estão na pista para a corrida de hoje à noite. Nós vamos a um break comercial do nosso patrocinador e na sequência a gente vem com o restante do Qualify. Voltamos ao vivo então com o restante do Qualify. Eu vou para as nossas apresentações habituais. Meu nome é Guto Colvar, eu vou fazer a narração da prova de hoje à noite, direto aqui de Porto Alegre e do Rio de Janeiro. Meu companheiro de transmissões na cabine virtual de transmissões, Rafael Sank, direto do Rio de Janeiro, gerando as imagens, dirigindo a prova e fazendo os comentários para a gente aqui hoje. Boa noite, Sank. O que a gente pode esperar dessa prova hoje? Boa noite, Guto. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente ao vivo. Uma corrida muito disputada, uma corrida complicada. A pista de Virgínia é uma pista muito difícil, né? Uma pista técnica e que os pilotos, acima de tudo, não têm muito costume de andar. Não é uma pista muito utilizada assim também pelo simulador, muito popular. Mas os pilotos estão andando bem. Hoje nós temos feriado em São Paulo, então por isso algumas ausências aí no campeonato. Mas eu espero uma corrida com boa disputa aí, com alguns pilotos aí saindo muito bem, como é o caso do Evandro Fracalossi, o Alex Belão, que estão muito rápidos essa noite. E não pode esquecer também do último vencedor da etapa, que foi o Luiz, né? O Luiz, que andou muito rápido e logo na estreia conseguiu vencer. Então fica a expectativa aí de boas disputas nessa prova. O Luiz Gonzaga Filho, que foi o estreante da noite da segunda-feira passada, foi quem venceu a prova. Ele está aqui novamente tentando uma boa posição no grid. Nós já temos 11 carros com voltas rápidas, com voltas de Qualify. Aqui nós já temos 5 minutos e meio de Qualify rodando, sobrando só mais 5 minutos, são 10 minutos de Qualify. Ou 4 voltas rápidas. Nós temos 11 carros então que já fizeram o Qualify, que estão na pista fazendo o Qualify, do total de 14 carros que nós temos na pista para a noite de hoje. Uma rápida passagem então na classificação: Alex Belão com a pole provisória com 1:39.650, Matheus Camargo na segunda posição, carro 73, o Jefferson Viana na terceira, o Evandro Fracalossi na quarta, na quinta posição Alexandre Vale, na sexta posição Matheus Demétrio, na sétima posição José Telmo, na oitava posição Luiz Gonzaga Filho, do João Boldrin na nona posição com o carro de número 8, Eduardo Tomé de carro 65 na décima posição, e na 11ª posição, fechando os 11 que por enquanto tem voltas rápidas, o Jonas Domingos com o carro 26. Temos aí pouco mais de 4 minutos ainda de Qualify rodando. Vamos aproveitar esse Qualify que está acontecendo. Vamos dar uma voltinha on-board, pode ser aí com o carro número 9 do Evandro Fracalossi, para conhecer um pouco mais a pista. Ele que ainda tem mais uma volta completa aí para dar de Qualify.
Você acompanhou aí uma volta on-board com o piloto do carro número 9, Evandro Fracalossi. A gente tem aí mais 1 minuto e meio aproximadamente de Qualify ainda pela frente. Por enquanto 11 carros somente com voltas rápidas dos 14 carros conectados para a noite de hoje. Nada mudou, Alex Belon na primeira posição, Matheus Camargo na segunda. Agora o Jefferson Viana aparece na terceira posição, pegando a posição do Evandro Fracalossi. O Fracalossi caiu para quarto colocado, Alexandre Vale o quinto, o Luiz Gonzaga Filho subiu para sexta posição. Bastante mudança na verdade aqui. Eu achei que nada tinha mudado, mas não, mudou bastante. Matheus Demétrio na sétima posição, José Telmo na oitava, o do João Boldrin na nona posição, o Jonas Domingos na décima posição, na 11ª Eduardo Tomedi. Por enquanto só 11 carros, eu acredito que serão esses os 11 carros. Ó, o Tomedi agora subiu para a décima posição, jogou o Jonas Domingos lá para a 11ª. Dos 14 carros conectados, eu até vou confirmar aqui se estão todos na pista. Na verdade temos 13, o Fábio Costa desconectou, não sei se vai conseguir conectar a tempo. E o Eduardo Beninca, pelo que me fala o Sank aqui, tem uma punição para cumprir, ele não pode fazer o Qualify. Ele tomou uma punição da etapa anterior, na segunda etapa, e ele fica impedido então de fazer o Qualify. Está ali só acompanhando o Qualify dos adversários, dos outros pilotos, e agora sim vai poder alinhar para o grid. A gente já tem o fim do Qualify, vamos para o alinhamento aqui para a largada da terceira etapa do IGP Manager Prototype Brasil. Essa etapa que é disputada no Virginia International Raceway, traçado com 3,27 milhas, 20 curvas. Serão 60 minutos de corrida. As corridas do protótipo aqui não são por volta, são por tempo. Os pilotos estão virando na média aí de 1,40, 1,41. Vamos ver quantas voltas exatamente vai dar, porque à medida que a corrida vai acontecendo, né, Sank, o tempo de volta tende a baixar pelo desgaste dos carros, desgaste de pneu e tudo mais. É verdade, Guto. Principalmente o consumo de combustível também, apesar de não afetar tanto nesse carro, sempre tem sempre afeta em alguma coisa, né? Sempre deixa a volta dos carros um pouco mais rápida. Ficar de olho aí nesse pessoal que tá largando nas primeiras posições. Alex Belão está muito rápido e está disputando aí com o Luizinho também, o Evandro Fracalossi e o Jefferson, que fez uma ótima corrida, né, na última etapa. Vamos ver aí como é que esse pessoal, o pessoal que acordou, o Guto, de fazer toda a volta de apresentação aí em fila indiana e alinhar somente depois da última curva ali, já que o circuito é muito estreito. Tá certo, o acordo então dos pilotos para não haver nenhum tipo de incidente durante a volta de apresentação. Já já a gente vai sair para a volta de apresentação, só confirmar então o grid para essa corrida. Alex Belão larga na pole position, Matheus Camargo segundo, Jefferson Viana o terceiro, Evandro Fracalossi na quarta posição, Alexandre Vale é o quinto, Luiz Gonzaga Filho na sexta posição, Matheus Demétrio o sétimo, José Telmo o oitavo, na nona posição do João Boldrin, na 10ª Eduardo Tomedi, Jonas Domingos na 11ª, 12ª para Eduardo Beninca, Anderson Mota na 13ª e Fábio Costa é o 14º. São os 14 carros que nós temos para a noite de hoje conectados. Convido a todos que estão aí com a gente na transmissão a se conectarem também no chat via rede social, assim, além de vocês estarem participando com a gente aqui da transmissão, vocês também ajudam a divulgar a corrida para os demais pilotos que estão aí ligados e acompanhando as suas redes sociais. Então, no momento que você conecta aí por uma rede social, via Twitter, via Facebook, toda mensagem que você passar aqui pra gente durante a transmissão, ela vai ser repassada lá pro seu Facebook ou pro seu Twitter. Então, as pessoas que têm vocês de amigos ou que seguem vocês vão também estar acompanhando essa transmissão por tabela. Então, participem, mandem suas mensagens. O Nóbrega tá dizendo aqui pra mim, boa sorte na transmissão, careca. Valeu, Nóbrega. Tá por aqui, por enquanto só vídeo. Meu pequeno tá no outro monitor com fone de ouvido vendo vídeos, tá bem. Então, Nóbrega tá... Eu posso falar mal dele que ele não tá ouvindo, então. O Guilherme Lucavei tá dizendo, pedindo pra liberar a senha pra assistir pelo simulador. Tem que ver com o pessoal das equipes aí, Guilherme. Tem alguém da tua equipe aí andando, tem que conversar com eles é que podem liberar ou não. Eu não tenho essa liberdade. Os pilotos estão aí
em fila indiana, conforme acordado por eles mesmos durante o briefing. Vão na última curva assim, alinhar lado a lado para a largada aqui da terceira etapa do IGP Manager Prototype Brasil no circuito de Virgínia. Mandem suas mensagens pra gente aí, o chat está aberto, é um chat novo, a gente acabou testando um chat na semana passada, hoje botamos um chat novo, acredito que esse sim fique muito melhor para acompanhar as transmissões. Você pode se conectar aí, se logar com o seu usuário e senha de qualquer rede social, aí Facebook, Twitter, e tem mais umas quantas aí que também são bem populares, você pode se conectar e participar com a gente aí da transmissão. Ainda na volta de aquecimento, o Pace Car já está com as luzes apagadas. Em seguida, ele vai recolher para o box. Os pilotos vão alinhar lado a lado. E aí sim a gente vai ter a largada para os 60 minutos aqui da terceira etapa do IGP Manager Prototype Brasil no circuito de Virgínia. Circuito estreito, circuito complicado, bem difícil mesmo. Os pilotos têm que ter muito cuidado nesse início de prova que vão andar todo mundo junto. Que dos 14 pilotos que estavam conectados, só o Fábio Costa não está participando. Ele desconectou antes do Qualify e não voltou, não sei se teve algum problema ou se desistiu da corrida, justamente pelo traçado ser bem complexo, bem complicado. Vamos ver se ele volta ainda a tempo de largar do box, acredito que não. Os pilotos começam a alinhar lado a lado. Agora o Pace Car já vai recolher para o box e a gente vai ter a largada da terceira etapa. Tem gente andando, alinhando lado a lado, lá na grama. Os pilotos ali atrás foram lá fora, a pista é estreita. Vamos ver agora, vamos aguardar. Green, green, green. Tá aí bandeira verde, tá valendo terceira etapa do IGP Manager Prototype Brasil. A pista é estreita, o Belão largou na frente, largou bem. A freada agora que é um problema para quem está ali na frente. Por enquanto, todo mundo lado a lado. Nenhuma ocorrência até o momento. Tudo certinho, todo mundo treinadinho na pista. Segue Alex Belão, Jefferson Viana e Matheus Camargo, os três primeiros. A tendência é ter uma fila indiana mesmo aqui nessa pista que é muito estreita. Disputar lado a lado aqui vai ser um risco para os dois, tanto para quem está atacando como para quem está defendendo. Então acredito que os pilotos vão apostar mais na pressão psicológica ali atrás de cada um, para tentar fazer o piloto errar e aí sim ganhar a posição. Alex Belão já abriu um pouco em relação ao Jefferson Viana. Matheus Camargo vem ali colado no Jefferson Viana. Assim que eles cruzarem a linha, tem uma árvore, uma árvore ali naquela curva que dá medo. Eu dei uma voltinha nessa pista um pouco antes, para fazer aquela curva ali, é bem complicado, chega a dar medo. Olha o Matheus agora para cima do Jefferson Viana. Matheus botou lado a lado com o Jefferson Viana, ficou pela linha de dentro. A curva é para a direita, a preferência do Matheus. O Jefferson já recolheu, primeira volta recém, eles não querem complicação nenhuma. Matheus Camargo então assume a segunda posição, Alex Belão segue na frente, Jefferson Viana é o segundo, Alexandre Vale é o quarto colocado. Evandro Fracalossi vem na quinta posição. O Kleber Toffoli está aí também. Boa noite, Guto e Sank. Estamos aqui no TS torcendo para os companheiros da MIG. Boa transmissão. O Nóbrega está dizendo ali, torcendo para o amigo Evandro Fracalossi. O Fracalossi está na quinta posição. O Alex Belão segue na frente. Tem gente ali atrás também disputando posições. O Alex Belão já abriu em relação ao Matheus Camargo. Ele já tem 1,5 segundos em relação ao Matheus Camargo. Matheus Camargo vem na segunda posição, trazendo com ele Jefferson Viana, Alexandre Vale, Evandro Fracalossi e o Luiz Gonzaga Filho. Luiz Gonzaga Filho que estreou na categoria na segunda etapa, na etapa passada, na segunda-feira que passou, e venceu a segunda etapa na estreia. Vem aí tentando mais um bom resultado. Ele já vem pela sexta posição, o carro número 33 do Luiz Gonzaga Filho. Disputa agora pela terceira posição. Isso aí, pela terceira posição. Não, pela quarta posição, perdão. Evandro Fracalossi para cima do Alexandre Vale.
Disputa pela quarta posição, Evandro Fracalossi para cima do Alexandre Vale. São os carros que estão mais juntos ali nessa segunda volta completada dos 60 minutos previstos para a noite de hoje. Nós já temos aproximadamente 3 minutos de corrida. O Fracalossi agora na quinta posição, o carro de número 9, tentando a pressão para cima do Alexandre Vale, o carro número 3. Logo atrás do Fracalossi vem o Luiz Gonzaga Filho e o Matheus Demétrio na sétima posição. Ali quarto, quinto, sexto e sétimo na mesma tocada. O Evandro Fracalossi tentando para cima do Alexandre Vale. Não tivemos somente a largada do Fábio Costa, que realmente desconectou antes do Qualify. Os outros 13 carros na pista, todo mundo na mesma volta ainda. A corrida é longa, muito tempo ainda, muita coisa para acontecer. Essa pista é bem complicada, é um traçado muito técnico e tem subidas, descidas, curva cega, curva rápida. Tem uma sequência de S ali bem chatinha de fazer também. Se o piloto perder a concentração, 1 segundo, vai embora, e aí vai muita posição. O Fracalossi ali colado com o Alexandre Vale, vem o Luiz Gonzaga Filho, o Matheus Demétrio. Qualquer um que errar aí vai perder muito tempo, vai perder várias posições. Aí a sequência de S que eu falava, o Fracalossi vem usando toda a zebra possível, vem para cima aí do Alexandre Vale. Vem forte para cima do Alexandre Vale o Alex Belão, já a 2 segundos do Matheus Camargo, que já leva quase 1 segundo para o Jefferson Viana, que leva 1 segundo, ponto 1 para o Alexandre Vale, que vem levando pressão ali do Evandro Fracalossi, do Luiz Gonzaga Filho, e Matheus Demétrio também tentando chegar nessa briga. É a briga pela quarta posição aqui na terceira etapa do IGP Manager Prototype Brasil, no circuito de Virgínia. Vamos acompanhar então Eduardo Beninca. Largou na última posição, já é o 10º. Ele vem para cima agora, para cima do Anderson Mota. Já está encostando no Anderson Mota. Vai tentar a ultrapassagem. Botou de lado, agora ficou pela linha de dentro, já levou. Foi embora. Vem te descontando. Vem descontando. O Anderson. Não, o Anderson. O Anderson Mota passou o Telmo. O Eduardo Beninca passou o Telmo também. Os dois passaram o Telmo. O José Telmo cai para a 10ª posição. Eduardo Beninca e Anderson Mota então ganham a posição. O Beninca, como o Sank informou, ele tinha ganho uma penalização. Ele largou no final do grid. Agora vem tentando recuperar o tempo perdido. Lá na frente segue a disputa pela quarta posição. Agora o Alexandre Vale. Olha lá, deu o toque, a batida. Tem gente rodando. O Fracalossi e o Jefferson Viana. Vamos ver o que aconteceu. O Jefferson Viana deu uma escapada, perdeu a traseira e quando voltou para a pista acertou o Fracalossi. Realmente uma pena o que aconteceu aí. Eles vinham disputando muito bem. Aquela sequência de S que eu vinha comentando, bem complicada. O Jefferson Viana Desculpa, era a disputa pela quarta posição. Era o Alexandre Vale, eu estou com o Jefferson Viana na cabeça. Era o Alexandre Vale com o Evandro Fracalossi. O Alexandre Vale conseguiu se manter ainda na sexta posição. Era o Alexandre Vale, o carro de número 3, com o Fracalossi. O Alexandre Vale deu uma errada, ele deu uma escapada ali, perdeu o carro na traseira. O carro balançou quando ele voltou para a pista. O Fracalossi acertou a traseira ali. Os dois que vinham atrás, o Luiz Gonzaga e o Matheus Demétrio, conseguiram escapar do acidente. O Fracalossi ficou para trás. O Alexandre Vale conseguiu ainda manter a sexta posição. Não sei se o carro dele está muito avariado, se ele vai conseguir manter posição ainda. Ele está na sétima posição. O Anderson Mota, ele está na sexta posição. O Anderson Mota agora vem chegando nele.
Vamos dar uma olhadinha, ele tá... a traseira dele não parece estar tão avariada assim. O Fracalossi acaba de desconectar. Uma pena realmente. Ali atrás, opa, o Anderson Mota agora acabou errando. Anderson Mota errou no mesmo ponto que errou o Alexandre Vale. Mas conseguiu voltar, ninguém tocou, ninguém bateu. É realmente uma pista muito estreita, muito apertada, Sank. E qualquer errinho aqui pode causar a corrida como foi aí do Fracalossi, né? Uma pena. É verdade, Guto. Deu pra ver que o Alexandre Vale acabou não pegou da forma correta ali a zebra, e aí perdeu o controle do carro. O Fracalossi estava muito próximo, acabou batendo nele. Uma pena aí, a segunda corrida que o Fracalossi abandona na temporada, né? Ele só conseguiu terminar a última corrida. Tava vindo muito bem aí, com certeza tá bastante chateado o Fraca. É, uma pena realmente, o Alexandre Vale acabou escapando na frente dele, ele não tinha nem pra onde ir, foi muito rápido, como disse o Sank, ele estava muito perto, não teve nem o que fazer. Olha ali, agora a disputa do Beninca com o Alexandre Vale, Eduardo Beninca, carro número 4 para cima do carro número 3 do Alexandre Vale. Já passou o Alexandre Vale, Eduardo Beninca já é o 6º colocado. Alexandre Vale cai para a 7ª posição, Anderson Mota o 8º, José Telmo o 9º. O do João Boldrin na 10ª, Eduardo Tomedi na 11ª, Jonas Domingos é o 12º. E são os 12 carros que nós temos na pista. O Matheus Demétrio agora está chegando no Luiz Gonzaga. E o Alexandre Vale aí tenta descontar também a distância que o Beninca já conseguiu colocar em cima dele. O Alexandre Vale. Vamos olhar então a disputa do Matheus Demétrio com o Luiz Gonzaga. O carro número 33 com o carro de número 60. O Luiz Gonzaga que venceu a segunda etapa, já está aí na 4ª posição com o carro 33. Ele virou 1:41.5 contra 1:41.3 do Alex Belão lá na frente. 1:42.2 do Matheus Camargo, 1:42.5 do Jefferson Viana. Vem virando mais rápido o Luiz Gonzaga Filho. O Matheus Demétrio também virou 1:41.8 e aí o Beninca virou 1:42.0. O Eduardo Tomedi agora aparece para mim aqui também uma volta atrás, problemas para o Tomedi. Portanto, 11 carros na mesma volta. Dos 13 carros que largaram, o Fracalossi já abandonou. O Eduardo Tomedi teve algum problema, está uma volta atrás. Segue Alex Belão na frente com 4 segundos, ponto 1 de diferença para o Matheus Camargo, que leva 3 segundos para o Jefferson Viana. O Luiz Gonzaga na última marcação estava a 2,5 do Jefferson Viana. O Luiz Gonzaga virou 1:41.8, o Jefferson virou 1:42.0. O Luiz Gonzaga Filho e o Matheus Demétrio, os dois virando 1:41.8, são tão rápidos quanto o líder, então é o líder virando 1:41.8. Depois o Matheus Camargo, o Jefferson Viana virando 1:42. O Luiz Gonzaga e o Matheus Demétrio virando 1:41.8. E aí o Beninca virou 1:42.0. O Alexandre Vale virou 1:44. O carro do... Opa, tem gente escapando ali. Na frente do Anderson ou foi atrás? Vamos conferir. O Alexandre Vale ficou Eduardo Beninca. Vamos conferir Alexandre Vale, Anderson Mota e José Telmo. Teve gente passeando na grama, eu acredito que tenha sido o Anderson Mota, deu uma passeadinha. O carro do Alexandre Vale nitidamente avariado, está virando na casa de 1:44 depois daquela batida na traseira com o Fracalossi. Está perdendo aí 2 segundos e meio por volta. Ele ainda consegue se manter na 7ª posição. Vamos ver quanto tempo mais ele consegue aguentar, ou se vai tentar recolher para o box para arrumar o carro, ou se vai tentar ficar na pista assim do jeito que está. Temos 8 voltas completadas. Lembrando que a corrida aqui dos protótipos é por tempo e não por volta. 60 minutos programados para a noite de hoje. Nós temos aproximadamente 15 minutos de corrida. Segue agora o Anderson Mota e o José Telmo ali no encalço do Alexandre Vale.
O Luiz Gonzaga perdeu um pouco mais de terreno para o Jefferson Viana. O Matheus Demétrio não consegue encostar no Luiz Gonzaga Filho. Eles estão ali na faixa de 0,6, 0,5. Há algumas voltas já o Matheus não consegue encostar nele. O Beninca atrás do Matheus Demétrio está a 4 segundos de diferença. O Alexandre Vale a 3 segundos do Eduardo Beninca. E aí o Anderson Mota e o José Telmo tentando encostar. O Matheus Demétrio 0,6 ainda em relação ao Luiz Gonzaga Filho. É a disputa pela 4ª posição. Aí Luiz Gonzaga Filho, o carro número 33. E olha, segura o Matheus Demétrio. Agora tentou um mergulho ali, um dive bomb ali pra cima. Conseguiu segurar a tempo porque o Luiz Gonzaga já vinha fazendo a tangência da curva. Segue a disputa pela 4ª posição. Matheus Demétrio para cima de Luiz Gonzaga Filho. Agora a distância está de 0,7, mas é praticamente no visual já a distância dos dois. A disputa pela 4ª posição. Vamos aproveitar, vamos dar uma volta on-board então para curtir essa disputa. Volta on-board com um carro do Matheus Demétrio, o carro número 60, que está tentando ali encostar no Luiz Gonzaga Filho. Sobe o som. Segue na perseguição Matheus Demétrio, tentando a 4ª posição em cima do Luiz Gonzaga Filho. Luiz Gonzaga Filho consegue se manter ali na 4ª posição. A diferença dos dois já é praticamente no visual. Já está embutido ali na traseira do Luiz Gonzaga Filho, o carro 60 do Matheus Demétrio. Estão contornando a árvorezinha bem complicadinha ali que eu achei. Olha, tem gente passeando lá atrás também, lá fora. A gente segue aí no Luiz Gonzaga e no Matheus Demétrio. Matheus Demétrio perdeu um pouco de terreno agora na saída de curva. Vai tentar recuperar na freada. Vamos ver se ele vai tentar aquele dive bomb enlouquecido de novo. Botou de um lado, botou do outro. Agora o Luiz Gonzaga levantou poeira ali atrás dele. Seguem os dois na disputa. É a disputa que vale a 4ª posição. É a disputa mais próxima que nós temos. Vamos aproveitar e dar uma passadinha no líder da prova, que está lá andando tranquilo, sozinho. 3.4 em relação ao Matheus Camargo, Alex Belão, carro número 44. Ele virou agora 1:41.206 contra 1:41.626 do Matheus Camargo. 3.482 foi a última marcação
do gap entre o primeiro e o segundo. Opa, o Matheus Demétrio acabou de rodar, perdeu o carro na subidinha, rodou o Matheus Demétrio, ficou para trás, perdeu a posição. Eduardo Benin, que é o quinto colocado, agora Matheus Demétrio cai para a sexta posição. Rodou sozinho o Matheus Demétrio enquanto a gente acompanhava o líder. Vamos olhar o replay aí. Vinha tentando forçar para cima do Luiz Gonzaga Filho. Na subidinha ali acabou perdendo o carro. Rodou, foi lá fora e perdeu uma posição. Nenhuma avaria mais grave para o carro do Matheus Demétrio. O único prejuízo mesmo foi na tabela de classificação. Ele caiu para a sexta posição. A sorte dele é que o Alexandre Vale, por estar andando bem mais lento, não conseguiu tomar a posição. O Alexandre Vale segue na sétima posição e ele está tomando a pressão do Anderson Mota. Já faz algumas boas voltas, já mais de 5 voltas o Alexandre Mota para cima do Alexandre Vale. Olha lá na frente, o Matheus Demétrio agora errou de novo, errou tudo, freou tudo que podia. Tá chegando o Alexandre Vale e o Anderson Mota estão chegando no Matheus Demétrio. Deu uma errada feia agora o Matheus Demétrio mais uma vez. O pneu dele deve estar mais quente depois daquela rodada. Ele está tentando forçar, está tentando andar no ritmo que ele estava andando antes. E aí o carro não segura. Respira aliviado o Luiz Gonzaga Filho, que agora tem 4,5 segundos para o Eduardo Beninca. Olha o Anderson Mota para cima do Alexandre Vale. Essa disputa vale a sétima posição. O Alexandre Vale está conseguindo segurar a posição. Ele recebeu um toque depois de ter errado a frente do Fracalossi. O Fracalossi acabou enchendo a traseira dele. Ele está com um ritmo bem mais lento. Conseguiu se manter na pista, mas está num ritmo bem mais lento. Ele está virando 1,43,1. E aí o Anderson Mota, que está preso ali atrás dele, está virando 1,42,8. O Matheus Demétrio, olha o Alexandre Mota. O Alexandre, são os dois Alexandres na pista aí. O Mota mostrando o carro. O Anderson, desculpa, Alexandre Vale e Anderson Mota. O Anderson Mota botou o carro de um lado, botou o carro do outro para cima do Alexandre Vale. O Alexandre Vale está se mantendo ali na sétima posição. 1,43,170 foi a última volta dele. 1,42,842 a última volta do Anderson Mota. E o José Telmo vem ali atrás só acompanhando para ver o que vai acontecer dessa disputa. José Telmo na nona posição. O José Telmo na nona posição, ele virou 1,43,1. O do João Boldrin virou 1,43,9. O Jonas Domingos virou 2,47. Alex Belão agora 1,41,975 contra 1,41,635 do Matheus Camargo. Tem 3,7 em relação ao Matheus Camargo Belão. O Matheus Camargo leva 3,9 em relação ao Jefferson Viana, que leva 2,5 segundos agora para o Luiz Gonzaga Filho. E o Luiz Gonzaga Filho consegue manter ali a distância para o Eduardo Beninca. Continua à frente por 4,4 é a diferença do Beninca para o Luiz Gonzaga. E o Matheus Demétrio 6,2 em relação ao Eduardo Beninca. O Matheus Demétrio deu uma errada feia. Na sequência da volta ele errou mais uma vez, então perdeu mais tempo. O Alexandre Vale, que tinha conseguido encostar no Matheus Demétrio por estar com o carro avariado e num ritmo mais lento. Olha agora o Anderson Mota foi lá fora. O José Telmo segurou para não passar, segurou para não bater, para não acontecer o que aconteceu com o Alexandre Vale e o Fracalossi. Ele segurou tudo ali para esperar o Anderson Mota voltar para a pista. Agora o José Telmo que vem para cima do Anderson Mota. Alexandre Vale conseguiu se manter na sétima posição, se mantém fazendo o traçado certinho. 43,0 virou o Alexandre Vale. O Anderson Mota 43,5. Eu não sei de onde eu tirei que o Anderson Mota era Alexandre também. Eu olhei o A e fui no Alexandre direto. Erro meu, falha minha, peço desculpas. É Alexandre Vale e Anderson Mota, sétima e oitava posição. O Felipe Alessandro André está dizendo: loucura essa pista, quem sabe eu compre para Season 3, é isso aí. Uma pista bem complicada, bem apertadinha, bem técnica, mas de grandes emoções também.
O Jonas Domingos agora já aparece uma volta atrás. Alex Belão segue na frente, agora virou 1:42:3 o Belão contra 1:41:8 do Matheus Camargo. 3.2 diminuiu a distância agora o Camargo, 3.2 é a distância do Matheus Camargo para o Alex Belão, era 3.7 na volta anterior. 4.2 é a distância do Jefferson Viana para o Matheus Camargo, e o Luiz Gonzaga Filho também está encostando no Jefferson Viana, 2.1 foi a última marcação. O Eduardo Beninca segue a 4.5 do Luiz Gonzaga Filho e já leva 6.2 em relação ao Matheus Demétrio. O José Telmo agora continua encostado ali no Anderson Mota, mas não consegue atacar. O José Telmo não tem ritmo suficiente para atacar o Anderson Mota. Ele se mantém ali atrás do Anderson Mota. Eles estão tentando os dois encostar mais uma vez no Alexandre Vale. O Alexandre Vale virou 1:42:5 agora. O Alexandre Vale contra 1:43:5 do Mota, 1:43:2 do José Telmo. 1:43:5 virou também o do João Boldrin, que é o 10º colocado e o último piloto na mesma volta, na volta dos líderes. Grid um pouco mais espalhado, disputas não tão intensas aí nesse primeiro terço de corrida. 14 voltas completadas. Já estamos quase na metade da prova já, na verdade, já passou do primeiro terço. 35 minutos ainda de corrida. 15 voltas completadas. Vamos então com o nosso líder que está andando sozinho lá na frente. Ele virou de novo na casa de 1:41:441. Foi a volta do Alex Belão contra 1:41:656 do Matheus Camargo. A distância volta a ser de 3.4. O Jonas Domingos acabou de abandonar, então nós temos somente os 10 carros que estão na pista, os 10 carros que estão na mesma volta. Dos 13 carros que largaram, somente 10 na pista. A gente vai acompanhar então uma volta assim que cruzar a linha de chegada lá o Alex Belão, carro número 44, que lidera do início, fez a pole position e lidera essa prova. A gente vai acompanhar então aí on-board com o Alex Belão. Sobe o som. Enquanto a gente acompanha a volta on-board aí com o Alex Belão, vou aproveitar para ler o chat aqui. O Jonas Domingos acabou de desconectar, acabou de sair do servidor, tá aí dizendo: infelizmente alguns problemas pessoais me impediram de treinar o suficiente para essa etapa.
Já não sou dos mais rápidos, tentava completar, mas uma redução errada me custou o motor. Valeu. Então tá aí, tá a explicação porque o Jonas Domingos acabou abandonando. Ele estourou o motor, assim como o Fracalossi fez na primeira etapa. Reduziu muito rápido, reduziu muito forte as marchas e o Riley dele não aguentou. Estourou o motor, é fim de prova. Agora o Jonas tá aí com a gente acompanhando a transmissão. Enquanto a gente passeava com o nosso líder Alex Belão, na quarta posição, o Luiz Gonzaga Filho diminuiu a distância que era de 2.6, depois caiu para 2.1, agora é de 1.6 em relação ao Matheus Camargo, ao Jefferson Viana, perdão. O Luiz Gonzaga Filho encostando no Jefferson Viana pela terceira posição. O Jefferson Viana leva 5.8 em relação ao Matheus Camargo e está levando 1.6 em relação ao Luiz Gonzaga Filho. O Luiz Gonzaga Filho tirou muito na última volta, ele fez uma volta agora inteira a 1,5 segundos de distância do Jefferson Viana. Ele está chegando volta a volta. O Jefferson Viana virou 1,41,7. Agora o Luiz deu uma erradinha na volta, virou 1,42,2. Ele estava encostando, estava tirando de 2 a 3 décimos por volta. Ele deu uma errada, uma saída de curva ali. O carro balançou, ele teve que segurar, acabou virando 1,42,2. Mas tá aí, tá na disputa, tá forte, tá num ritmo bom. Ele foi o estreante da semana passada, venceu a prova, vem num ritmo muito bom aí para brigar pela terceira posição. 18 voltas completadas, nós temos pouco mais de 29 minutos ainda de prova. Segue na frente Alex Belão, carro 44, 3.6 em relação ao Matheus Camargo. Essa distância se mantém já algumas voltas, ele vai para 3.4, volta para 3.6, passa para 3.8, volta para 3.6, eles estão ali. Uma volta um anda 1 ou 2 décimos mais rápido, outra volta o outro responde. O Alex Belão virou 1,41,6 contra 1,41,9 do Matheus Camargo. O Jefferson Viana virou 1,42,0 e o Luiz Gonzaga Filho virou 1,41,4 agora. Diminuiu para 1,1 a diferença. O Luiz Gonzaga Filho vem para cima do Jefferson Viana para brigar pela terceira posição. Completando as mensagens do Jonas, ele está dizendo para a gente ali agora é tentar me preparar melhor para a próxima. Boa sorte aos MIGs que ficam e estão fazendo bonito. Luiz Gonzaga Filho segue ali firme e forte para cima do Jefferson Viana. O Jefferson Viana fazendo o seu traçado, fazendo o seu ritmo, fazendo a sua volta. Virou 1,42,0, o Luiz Gonzaga 1,41,4. O Matheus Camargo 1,41,9. O Alex Belão 1,41,6. Anderson Mota acabou de abandonar, o Eduardo Tomedi também. O Tomedi estava só conectado, mas ele já tinha abandonado. Vamos olhar o replay e ver o que aconteceu. O Anderson Mota recolheu para o box, estava com dificuldade de ficar na pista. Confesso que eu não vi se ele deu alguma outra batida. Vamos olhar no replay e ver se a gente consegue acompanhar. Ele foi lá fora, perdeu o carro, bateu, o carro já estava batido. Não, desculpa, o Anderson Mota não estava batido, quem estava batido era o Alexandre Valli. O Anderson Mota estava forçando para tentar voltar para cima do Alexandre Valli, ele errou, perdeu o carro, bateu, recolheu para o boxe e é fim de prova. O José Telmo também agora 10 segundos, 10.4 do Alexandre Valli. Deve ter ficado para trás junto com o Anderson Mota. Ficou bem para trás realmente na oitava posição o José Telmo. O Alexandre Valli, mesmo avariado, consegue respirar um pouco mais aliviado. Ele vinha na pressão ali com o Anderson Mota há várias voltas. Agora o Anderson Mota acabou de abandonar a prova. Então nós temos 9 carros na pista. Passamos já da metade da corrida. Dos 13 carros que largaram, nós temos 9 carros correndo. Alex Belão segue na frente. Ele fez o Qualify na pole position, largou em primeiro e segue na primeira posição desde então. Matheus Camargo aí na segunda posição. Jefferson Viana vem na terceira posição, com Luiz Gonzaga Filho na quarta posição. Eduardo Benin, que é o quinto. Matheus Demetrio, o sexto. Alexandre Valli, o sétimo. José Telmo, o oitavo. E do João Boldrin, o nono colocado.
O Belão virou 1:41.292 contra 1:42.0 do Matheus Camargo. 1:41.6 foi o tempo do Jefferson Viana contra 1:41.5 do Luiz Gonzaga Filho. Viraram bem parecidos ali os dois. Agora estão virando num tempo bem interessante os dois ali em relação ao segundo colocado. O Belão sim é que virou 1:41.2. Até vou conferir aqui qual é a melhor volta da prova até o momento. A volta é do Alex Belão na volta de número 2. Ele virou 1:40.874 na volta de número 2. Portanto, a melhor volta da prova até o momento. Acredito que não tenhamos paradas nos boxes, como não tivemos em nenhuma das provas. Os protótipos aqui têm combustível suficiente para aguentar os 60 minutos. E sabendo cuidar bem dos pneus, dá para levar até o fim. Então, é só cuidar do equipamento e tentar manter um nível rápido competitivo para ir até o fim e ganhar posições. O Luiz Gonzaga Filho 0,9 em relação ao Jefferson Viana. Eles estão ali, tira um décimo, ganha um décimo, tira um décimo, ganha um décimo. Nada definido ainda nessa terceira posição. Alex Belão e Matheus Camargo estão andando um pouco mais tranquilos ali à frente, andando sozinhos os dois. Aí vem Luiz Gonzaga Filho, o Jefferson Viana na terceira posição, Luiz Gonzaga Filho na quarta e Eduardo Beninca na quinta. Já bem espalhados. No momento, a única disputa que nós temos aí mais próxima é do Luiz Gonzaga Filho para cima do Jefferson Viana. É a disputa pela terceira posição. O Anderson Mota tá dizendo: só pra mim tá uma travação pra ver o vídeo. Olha, pra mim tá rodando liso aqui, Anderson. E acredito que pros outros também. Deem um feedback aí pra gente, pra ver se tem mais gente com o vídeo travando. Segue Alex Belão na primeira posição, Matheus Camargo o segundo, Jefferson Viana o terceiro, Luiz Gonzaga Filho na quarta posição, Eduardo Beninca é o quinto, Matheus Demétrio o sexto, Alexandre Vale o sétimo, José Telmo o oitavo e do João Boldrin na nona posição. São os 9 carros na pista, 5,2 é a diferença do Belão para o Matheus Camargo, 5 segundos é a diferença do Matheus Camargo para o Jefferson Viana, e Luiz Gonzaga Filho agora 1,1 em relação ao Jefferson Viana. Perdeu um pouquinho de terreno. Luiz Gonzaga Filho virou 1:41.848 contra 1:41.620 do Jefferson Viana. Os 5 primeiros virando na casa de 1:41. E aí depois nós temos o Matheus Demétrio com 1:42.8, 1:42.7 para o Alexandre Vale. Olha, o Jefferson Viana errou, passou o Luiz Gonzaga Filho. Enquanto eu acompanhava aqui a classificação, errou o Jefferson Viana, passou o Luiz Gonzaga Filho agora na terceira posição. Vamos olhar o replay dessa errada aí do Jefferson Viana. Balançou o carro na primeira perna da curva ali, tentou corrigir para fazer a segunda, não corrigiu o suficiente, perdeu o carro, foi lá fora, ele perdeu a terceira posição. Luiz Gonzaga Filho, portanto, o terceiro colocado aqui na terceira etapa do IGP Manager Prototype Brasil, no circuito de Virgínia. Pouco mais de 22 minutos ainda de prova. Pouco mais de 23 minutos, na verdade, de prova. O Matheus Camargo agora está aparecendo vermelhinho para mim, já caiu para a oitava posição. Teve problemas o Matheus Camargo. Luiz Gonzaga Filho é o segundo colocado. Vamos acompanhar o que aconteceu com o Matheus Camargo. Vamos tentar recuperar no replay. Parece que caiu a conexão. Olha, aparece encostando o carro, engraçado, apareceu encostando o carro aqui na linha de dentro e retirou o carro. Ele vinha tranquilo na curva, encostou o carro, retirou.
Então agora é Luiz Gonzaga Filho na segunda posição, com Jefferson Viana na terceira. Alex Belão segue na frente, agora a distância do Belão para o Luiz Gonzaga Filho é de 11,1 segundos. Alguma coisa aconteceu com o Matheus Camargo, que encostou o carro na grama e retirou. Deve ter tido algum problema que teve que abandonar. Olha, o Jefferson Viana deu uma balançada agora ali atrás, travou tudo. Estava tentando tirar a diferença para o Luiz Gonzaga Filho. Forçou demais, teve que travar tudo para não perder a dianteira do carro. Segue na pista então Alex Belão, Luiz Gonzaga Filho, o Jefferson Viana, Eduardo Beninca, Matheus Demétrio, Alexandre Vale, José Telmo e do João Boldrin. São os 8 carros na pista. O do João Boldrin já está a 1,1 em relação ao Alex Belão. Ele está a 12 segundos em relação ao José Telmo. Vou dar uma... Enquanto as disputas estão um pouco mais frias aí, mais calmas na pista, eu vou dar uma passadinha rápida aqui no site do iRace Brasil para conferir a classificação do campeonato. Só um pouquinho que eu estou aqui conferindo a classificação do campeonato das equipes e dos pilotos. Enquanto segue o Luiz Gonzaga Filho. Quem que tá chegando ali no Jefferson Viana? O Beninca agora, que vem para cima do Jefferson Viana, hein? O Beninca tá vindo para cima do Jefferson Viana. Tirou muito o Eduardo Beninca, agora tá 1,1 em relação ao Jefferson Viana. É eu dizer que as disputas estão frias, que já encosta o Beninca para cima do Jefferson Viana para disputar a terceira posição. Vamos ver o Beninca que está se aproximando. O Matheus Camargo está dizendo aí, caramba, final de semana tinha estourado o motor só uma vez no início dos treinos, mas reduzi para quarta. Então tá a explicação, tava muito estranho realmente o abandono do Matheus Camargo. Acabou estourando o motor, mais um piloto que estoura o motor na noite de hoje. Uma pena, realmente vinha numa prova tranquila o Matheus Camargo ali na segunda posição, mas é isso aí. Bola para frente, vamos para a próxima etapa. Agora temos o Beninca chegando ali no Jefferson Viana pela terceira posição. O Luiz Gonzaga Filho na segunda posição, a 10 segundos. Já tirou um pouco em relação ao Alex Belão, o Luiz Gonzaga Filho. O Neylor Ferreira está aí também. Olá, boa noite, bem-vindos. Eu vou então aproveitar agora para passar aqui no resultado do campeonato. Por enquanto, o Alex Belão é o primeiro colocado no campeonato com 74 pontos. Jefferson Viana também com 74 pontos. Do João Boldrin com 70 pontos é o terceiro colocado. Eduardo Beninca na quarta posição com 65. Luiz Gonzaga Filho com 53 na quinta posição. Matheus Camargo na sexta com 52. José Telmo na sétima com 51. O Neylor Ferreira, que está aí acompanhando a transmissão com a gente, na oitava posição com 50 pontos. Evandro Fracalossi na nona posição com 44. E o décimo é William Trajano com 40 pontos. As equipes é RW Team com 144 pontos, MIG Autosport com 91 e a MIG Motorsport com 88 na terceira posição. Na quarta posição, Amigos do iRacing com 78, MIG Racing com 74 e a Tomed Mota Autosport com 66 na sexta posição. Aí MIG Race Car com 64 pontos na sétima, a Fusion Motorsports com 57 na oitava e na nona posição, MIG Sport Car. É MIG para todo lado aqui no campeonato de protótipos. O Neylor está dizendo aí, cheguei agora, foi mal por não ter participado da corrida hoje. É o Neylor que era para estar na pista com a gente aí correndo. O Júnior também está chegando aí para assistir. Chegando para assistir também, imagem tá boa.
O Júnior está perguntando pro Nelor exatamente o que ele estava dizendo ali, não era para estar na pista? Ele era para estar na pista, mas está aí na arquibancada, está aí assistindo a transmissão com a gente. Temos, portanto, 26 voltas completadas, pouco mais de 17 minutos ainda de corrida. O grid agora está mais espaçado, a corrida um pouco mais fria, um pouco mais amena. A gente vai então acompanhar, vamos dar uma passada nos nossos líderes. Vamos primeiro com Alex Belão na primeira posição. Carro de número 44, virou um 41.790 na última volta. Aí na sequência nós temos o Luiz Gonzaga Filho, o carro de número 33, está a 9.7 em relação ao Belão, vem tirando volta a volta o Luiz Gonzaga Filho num ritmo muito forte realmente nessa terceira etapa do IGP Manager Prototype Brasil. Jefferson Viana na terceira posição, o carro de número 95, vem a 3.8 em relação ao Luiz Gonzaga Filho, vem a quase 14 segundos em relação ao Alex Belão. Na quarta posição temos Eduardo Beninca, o carro de número 04, ele vem a 2 segundos em relação ao Jefferson Viana, 15.6 em relação ao líder. Na quinta posição, o carro de número 60, Matheus Demétrio, vem a 12.4 em relação ao Eduardo Beninca, 28.1 em relação ao líder. Ele virou agora 1:41.996. Alexandre Vale é o sexto colocado, o carro número 3. Ele vem a 10.5 em relação ao Matheus Demétrio. 38.6 é a diferença dele para o líder. Ele virou 1:43.464. O Alexandre Vale que sofreu aquele toque com o Evandro Fracalossi. Aquela errada que ele deu ali, tomou uma enchida na traseira. Está virando 1:43, 1:44 desde então. Se mantém ali na sexta posição, o carro de número 3. Na sétima posição, então, temos José Telmo, o carro número 12. Ele vem a 15 segundos em relação ao Alexandre Vale. 53.7 é a diferença dele para o líder. Ele virou 1:44.887. Do João Boldrin, carro número 8, na oitava posição, fechando o nosso grid de carros na pista. Ele vem a 18 segundos do José Telmo e a 1 minuto 11 segundos e 8 centésimos ali, 8 décimos do líder. Ele já vai tomar uma volta. Vamos aproveitar aí para dar uma volta agora, nesse instante, na câmera de cima ali do dirigível, para acompanhar os carros na pista. Essa curva agora é bem interessante, dá para ver vários carros na pista. Aí a gente vê na segunda posição o Luiz Gonzaga Filho, aí vê o Jefferson Viana na terceira, com o Eduardo Beninca logo atrás dele. Ali ainda contornando lá atrás o Eduardo Beninca. Os carros estão bem espaçados realmente. O Eduardo Beninca é o mais próximo de qualquer carro aí na pista. Ele está a quase 2 segundos do Jefferson Viana. Jefferson Viana virou 1:41.9 contra 1:41.8 do Eduardo Beninca. Essa câmera é muito interessante, dá para ver aí as curvas sinuosas do circuito de Virgínia. Bem complicado, sobe, desce, é curva cega, é uma sequência de S's rápidas. A pista é muito estreita, né, Sanky? É bem complicadinho esse circuito. Muito complicado, Guto. Um circuito bem complicado e bem técnico. Os pilotos têm realmente que tomar muito cuidado e treinar bastante, porque não é uma pista para chegar e andar. Até porque, como eu disse no início, né, não é uma pista tão utilizada assim nas temporadas oficiais. Então o pessoal acaba não pegando tanto a mão dela. Mas tem pilotos aí que adoram a pista. Não é o meu caso. É uma pista bem complicada, é uma pista bem técnica, bem chatinha, mas tem a sua emoção também. A gente está vendo aí na pista 28 voltas completadas, pouco mais de 13 minutos para o final da corrida. Nós já tivemos disputas intensas. O que a gente viu nesse início de prova, ou desde o início da prova, foi que os pilotos optaram por fazer uma fila indiana e ficar esperando o erro dos adversários, né, para tentar a ultrapassagem. Então muitas ultrapassagens aconteceram assim, o piloto errou, perdeu várias posições, mas teve gente passando na pista também, passando bonito. Muitas disputas, muitas ultrapassagens. Agora que a gente tem um grid um pouco mais frio, nós temos 8 pilotos na pista dos 13 que largaram. E dos 8 pilotos, quem está mais próximo agora é o Eduardo Beninca, que está mais próximo do Jefferson Viana. Ele está 1.4 agora do Jefferson Viana.
Jefferson Viana leva 5 segundos do Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga já baixou a distância dele pro Belão, que quando ele pegou a segunda posição era de 11 segundos e meio, agora é de 9.7. Só que o Luiz Gonzaga deu uma errada agora, porque ele virou 1:43.0 contra 1:41.8 do Alex Belão. Voltou para 10, perdeu um segundo inteiro agora o Luiz Gonzaga Filho. Nessa volta ele tinha tirado já 2 segundos e meio em relação ao Alex Belão. Agora perdeu um segundo inteiro, virou 1:43.0 contra 1:41.8 do Belão. Belão segue na frente lá fazendo barba, cabelo e bigode. A gente vai passar aí para ver os pilotos que ganharam mais e que perderam mais posições desde a largada. Então ali quem ganhou mais, aí o Luiz Gonzaga Filho ganhou 4 posições, o Beninca perdeu 4, o Anderson Mota perdeu 10. O Matheus Camargo perdeu 7, o Eduardo Tomerdi perdeu 2. Lembrando que essa estatística aí, ela é em função da largada, tanto quanto o piloto ganha ou perde posições, então conta tudo. No caso do Beninca ali, tem que conferir, porque já tô achando que essa estatística tá nos puxando o tapete. Vamos acompanhar, é isso aí, são os 12 carros. O Belão tá certo ali, não ganhou, não perdeu nada. Eu já tô achando que essa estatística tá querendo puxar o meu tapete. Seguimos na pista aí então. Segue o Jefferson Viana na terceira posição, o Eduardo Beninca tentando a aproximação nele para ganhar a terceira posição. As freadas parece que o Beninca vem um pouco mais forte, mas a saída de curva do Jefferson Viana ainda está melhor. O Jefferson Viana agora diminuiu a distância em relação ao Luiz Gonzaga Filho. O Luiz Gonzaga Filho voltou a virar na casa de 1:41, virou 1:41.6 contra 1:41.1 do Alex Belão. Alex Belão voltando, fazendo um ritmo forte, aí respondendo o Luiz Gonzaga Filho, que estava tirando o tempo em relação a ele. Chegou a estar em 9.7, agora é 11.4 novamente a distância. O Alex Belão estava tranquilo ali na frente, fazendo as suas voltas, sem forçar muito. Aí o Luiz Gonzaga Filho começou a tirar, tirou 2 segundos e meio em relação ao Alex Belão. O Alex Belão apertou, o Luiz Gonzaga errou, aí a distância já é de 11.4 mais uma vez. Segue a disputa aí, perdão, pela terceira posição do Jefferson Viana com Eduardo Beninca. O Júnior está dizendo: Virgínia é uma pistinha onde o capeta habita. Tá doido, estreita, sinuosa e complicada de ultrapassar. É exatamente isso, estreita, sinuosa, complicada de ultrapassar, mas bem emocionante para quem está aqui de fora assistindo. O Thiago Arce também. Quanto e de quem é a melhor volta do dia? Eu já vou te dizer aqui, Thiago. A melhor volta é do Alex Belão na volta de número 2. Ele virou 1:40.874. E ele acabou de virar agora 1:49.25. Imprimindo um ritmo muito forte agora nesse final de prova, o Alex Belão. Já está em 13 segundos em relação ao Luiz Gonzaga Filho. Então, resposta imediata, o Luiz Gonzaga começou a apertar ali para chegar no Belão. O Belão apertou, o da direita foi embora, já abriu 13 segundos em relação ao Luiz Gonzaga Filho, que virou 1:42.5 agora. 31 voltas completadas, nós temos pouco mais de 8 minutos de prova. O Fábio da Costa Machado está perguntando ali, rola a câmera on-board do Jefferson? A gente vai, na verdade, agora na câmera on-board com o Eduardo Beninca. O Eduardo Beninca que está ali na disputa pela terceira posição, na cola do Jefferson Viana. E agora está na cola mesmo, agora é no visual. Encostou de vez agora o Eduardo Beninca no finzinho da prova, 7 minutos e meio para o final. A gente está on-board com o Eduardo Beninca. Eduardo Beninca, carro 04, vem na quarta posição. Ali na frente dele é o Jefferson Viana, carro 95 na terceira posição.
Eduardo Beninca vem forçando tudo, a gente está vendo ele dar umas espalhadinhas na curva ali, vem tentando tudo que dá nesse finalzinho de prova. 7 minutos restantes para o final, nós temos 32 voltas completadas. O Alex Belão já tem 13,6 em relação ao Luiz Gonzaga Filho. O Luiz Gonzaga Filho leva 4 segundos para o Jefferson Viana. E o Jefferson Viana vem com o Eduardo Beninca no reboque ali, coladinho atrás dele. Beninca tentando essa terceira posição no finalzinho de prova. Vamos agora inverter o processo. Vamos olhar o Jefferson Viana na traseira do Jefferson Viana ali em relação ao Eduardo Beninca. A gente acompanhava o Eduardo Beninca na caça do Jefferson Viana. Agora vamos ver o Jefferson Viana tentando escapar do Eduardo Beninca. Aí a câmera na traseira do carro 95 do Jefferson Viana, ele vem se mantendo na terceira posição, vem sofrendo a pressão do Eduardo Beninca, que vem com tudo nesse finalzinho de prova, virou um 41,7 contra, digo 1,41,4 contra 1,41,7. Quem virou mal foi o Luiz Gonzaga Filho, 1,42,4, ele vem virando 1,42 atrás de 1,42. O Jefferson Viana e o Eduardo Beninca também estão chegando no Luiz Gonzaga Filho. Não sei se vai dar tempo suficiente para ter essa briga, mas eles já encostaram bastante em relação ao Luiz Gonzaga Filho. O Luiz Gonzaga Filho agora tem 15,2 em relação ao Alex Belão. O Alex Belão virou 1,48,69. Ele virou praticamente a mesma volta que ele virou na segunda volta. Não, ele virou melhor. Ele virou melhor, já baixou a melhor volta da prova agora na volta de número 32. 1,48,69, a nova melhor volta da corrida de Alex Belão. E olha o Jefferson Viana e o Eduardo Beninca aí nesse ritmo estão chegando no Luiz Gonzaga Filho. O Luiz Gonzaga Filho virou 42,4. Vamos ver quanto ele vai virar agora nessa volta. O segundo split do Jefferson Viana 36,0, o Eduardo Beninca 35,8, Luiz Gonzaga Filho 36,0. Segunda parcial melhor do Eduardo Beninca. A primeira parcial foi 40,3 para o Luiz Gonzaga, 40,1 para o Jefferson Viana e 40,4 para o Beninca. 25,9 virou o Luiz Gonzaga Filho agora na terceira, 25,6 para o Jefferson Viana e 25,8 para o Beninca. Eles vêm se alternando ali, um faz a primeira melhor parcial, o outro faz a segunda melhor parcial, depois o outro responde com a terceira melhor parcial, seguem ali os dois juntos, o Beninca e o Jefferson Viana. Olha, o Beninca foi lá fora agora na grama, escapou o Eduardo Beninca, voltou, perdeu terreno. O Jefferson Viana também deu uma erradinha ali na frente. Agora tá todo mundo espalhado. O Beninca estava forçando tudo, agora botou o carro lá fora de novo, levantou poeira mais uma vez. O Eduardo Beninca, que estava na cola do Jefferson Viana, agora o Jefferson Viana consegue respirar um pouco mais aliviado, um pouco mais tranquilo para tentar o ataque para cima do Luiz Gonzaga Filho, que não está virando bem, virou mais uma vez um 42, virou um 42,148 contra 1,41,591 do Jefferson Viana. O Beninca virou um 41,973, mas ele deu errado agora nessa próxima volta, vai virar na casa de um 42, já errou mais uma vez, botou o carro lá fora, levantou poeira de novo o Beninca. Vamos acompanhar o Jefferson Viana, que está tentando encostar mais uma vez no Luiz Gonzaga Filho. Restando pouco mais de 2 minutos para o final da prova.
O Beninca perdeu completamente o contato com o Jefferson Viana, e o Jefferson Viana está tentando encostar agora no Luiz Gonzaga Filho. O Luiz Gonzaga Filho agora virou um 41.879 e o Jefferson Viana virou um 42.1. O Eduardo Beninca, como eu falei, ia virar alto, virou um 43.9, ele deu uma errada feia. O Belão vem tranquilo na primeira posição, virou um 42.13, ele leva 15 segundos para o Jefferson Viana. 1 minuto e meio para o final. Acredito que a gente vai ter mais uma volta somente. Alex Belão é o líder. Carro número 44, vermelho e preto, pintura vermelho e preto aqui para o Alex Belão. Ele que fez a melhor volta na volta de número 32, algumas voltas atrás. Temos 35 voltas completadas. 60 minutos de corrida, nós temos agora 1 minuto para o final. Vamos aí vamos aí com a câmera no nosso líder no carro 44. Ele que está fazendo barba, cabelo e bigode aqui na terceira etapa do Prototype Brasil. Ele fez a pole position, largou na frente, já fez a melhor volta e vem aí se encaminhando para a vitória. Ótimo ritmo de corrida. Será que vai dar tempo de mais uma volta ou eles vão dar a última volta? Eu acho que vai ser a última volta. Vamos acompanhar. Ele completou a volta de número 36, abriu a volta de número 37, o carro de número 44 de Alex Belão. Vamos ver se ele vem para o fim de prova. Ainda tem essa volta, ele vai abrir a última volta na sequência então. Vamos acompanhar. Alex Belão, carro 44, primeira posição, fez a pole position, largou muito bem e desde o início da prova já vem distanciando. Ele leva agora 10.3 em relação ao Luiz Gonzaga Filho, já tirou o pé o Belão, virou um 46.5. Vem tranquilo, passeando na pista. Fez o que tinha que fazer no início da corrida, abriu a distância necessária para os demais pilotos e agora vem tranquilo para levar a terceira etapa do IGP Manager Prototype Brasil aqui no circuito de Virgínia. Alex Belão na primeira posição, Luiz Gonzaga Filho o segundo, Jefferson Viana o terceiro, Eduardo Beninca o quarto, Matheus Demétrio o quinto, Alexandre Vale o sexto. Tá aí então para vencer o Alex Belão. Fim de prova, Alex Belão, carro de número 44, vence de ponta a ponta, fez a pole position. Melhor volta, largou na frente, terminou na frente, venceu a terceira etapa, barba, cabelo e bigode para o número 44 do Alex Belão. O Luiz Gonzaga Filho para cruzar na segunda posição, o Jefferson Viana na terceira, o Eduardo Beninca na quarta, o Matheus Demétrio cruzou. Vai cruzar agora na quinta posição o Matheus Demétrio. Aí cruzou então o Matheus Demétrio na quinta posição. O Alexandre Vale vem para cruzar na sexta posição. Conseguiu se manter na pista, conseguiu, mesmo andando num ritmo nitidamente mais lento, ele conseguiu se manter na sexta posição. Agora vem José Telmo na sétima posição para cruzar. Aí vem o Telmo para cruzar então na sétima posição. Passou aí o José Telmo na sétima. O único que não completou ainda foi o do João Boldrin. Ele vem agora, completa então o grid dos 8 carros que estavam na pista. Do João Boldrin na oitava posição.
Alex Belão, então, o primeiro, Luiz Gonzaga Filho, o segundo e Jefferson Viana, o terceiro. Vamos acompanhar os pilotos que vão vir agora aqui para a cabine. Aqui para a cabine da transmissão, para nossa tradicional entrevista final. Portanto, Alex Belão de ponta a ponta fez a pole position. Largou na frente, fez a melhor volta, terminou em primeiro. Realmente uma corrida excelente para o Belão. Já já a gente vai saber como é que foi a corrida aí do Alex Belão, pelas palavras dele. Vamos acompanhar então agora os pilotos chegando aqui na nossa cabine. Belão já está aqui, o Jefferson Viana já está com a gente também. Falta só o Luiz Gonzaga Filho. Eu vou começar então, tá aí, o Luiz Gonzaga também já está com a gente. Eu vou começar então falando com o Jefferson Viana, conseguiu chegar aí nessa terceira posição. Boa noite, parabéns pela terceira posição, Jefferson Viana. Conta pra gente como é que foi aí a corrida de dentro do teu cockpit. Boa noite, parabéns ao Alex, vitória incontestável, dominante do começo ao fim. Parabéns ao Luizinho também, que lá de trás e conseguiu chegar na minha frente. A corrida não foi o que esperava, infelizmente, desapontado com essa posição, daria para ter chegado em segundo, tranquilo, cometi dois ali bobos, por exagerar um pouco, já que o Luizinho estava tendo uma aproximação. Mas corrida é isso mesmo, ganha, tu perde e valeu, só isso. Tá certo, esse foi Jefferson Viana, então terceiro colocado na prova de hoje da terceira etapa do IGP Manager Prototype Brasil. A gente vai falar então com Luiz Gonzaga Filho, vencedor e estreante da segunda etapa. Conseguiu chegar aí na segunda posição na terceira etapa. Parabéns e boa noite, Luiz Gonzaga. Conta pra gente como é que foi essa corrida. Primeiramente, boa noite a todo mundo. Pronto, tô muito satisfeito porque consegui um resultado bom, tendo em vista que eu mal treinei, andei. E parabéns aí o Belão, que andou muito, tava muito rápido. Tentei ali no finalzinho tentar uma aproximação, mas não tinha como, ele tava muito folgado e eu tava muito no limite já. Queria agradecer também aos patrocinadores, Rabisco Web, o Pidense, Brim, motivei a equipe de pilotos. E é isso, vamos para o próximo campeonato aí, eu acho que tá bem bolado. Tá certo, esse aí foi então o Luiz Gonzaga Filho, chegou na segunda posição, uma corrida muito boa também pro Luiz Gonzaga. No finalzinho ali ele perdeu um pouco de rendimento, ainda quase sofreu a pressão, mas se manteve na segunda posição. Quem andou tranquilo do início ao fim foi o nosso vencedor da noite, barba, cabelo e bigode na terceira etapa. Alex Belão fez a pole position, largou na frente, fez a melhor volta da prova, ainda fez no finalzinho, na volta de número 32, ele fez a melhor volta e terminou na frente. Boa noite e parabéns pela vitória. Alex Belão, conta pra gente como é que foi a corrida. Boa noite a todos aí. Queria agradecer a minha equipe, aos nossos patrocinadores, a Power Web, a Power Site, na verdade, e a Mecânica Belão. Agradecer a minha esposa também, mandar um beijo a ela. E queria agradecer também ao do João, que durante a semana a gente preparou o carro em testes e tal. O carro estava muito bom. A gente estava com um carro para disputar mesmo, para essa pista, que é uma pista difícil. E conseguimos um resultado bom. O João não conseguiu um bom resultado, ele foi tocado já antes do green ali e acabou com o carro dele para arriscar alguma coisa. Então, estou feliz com essa vitória e é isso aí. Vamos para a próxima aí, agradecer a todos aí pela organização e boa, vamos nessa. Valeu. Valeu então, esse foi Alex Belão, vencedor da terceira etapa do IGP Manager Prototype Brasil. Eu, em nome do iRacing Brasil, agradeço a todos que participaram com a gente e que assistiram a essa transmissão. Convido todos para amanhã à noite, a partir das 22h15, para a etapa do IGP Manager NASCAR Brasil. E é isso, vou ficando por aqui, boa noite, um abraço a todos e até amanhã.
Aí, galera, valeu.